ler um trecho no qual o soldado amarelo, que é na verdade um sargento, ele vai conversar com o prefeito, né, que está preso lá no presídio que ele comanda. Então, vai falar o sargento. Diz o seguinte: o prefeito tem leituras, mas não chega a ser um intelectual. As pessoas que conversam com ele não morrem de tédio. Eu sei que ele possui um humor amargo, áspero e sombrio, porém certeiro. Eu só lamento que ele seja comunista. Comunista? E o senhor o que é? Eu sou um anarquista? Anarquista? Sim, registre isso na sua cadernetinha. Em voz baixa para que ninguém lhe ouça, professor. Eu lhe digo o seguinte: a cidade inteira tem certeza que o senhor e o prefeito são dois comunistas safados. Responde o professor. O intendente é um lacaio de Moscou, sem dúvida. Eu não. Eu sou um espírito independente. Eu não obedeço a ninguém. Repugno a toda e qualquer ordem. Eu sou um libertário. Eu batalho pela liberdade mais dilatada. Eu desprezo e rejeito todas as instituições públicas ou privadas. Lourenço, você assume um desafio, seu novo romance, O Soldado Amarelo, que é a revisita a um personagem do Graciliano Ramos e a revivência, digamos assim, a recontação de um fato que aconteceu, de um atentado que o Graciliano sofreu quando prefeito. Como é que foi que surgiu a ideia para esse romance? Como é que foi trabalhar essa ousadia? Eu estava lendo o livro Graciliano, Retrato Fragmentado, que é do filho do Graciliano, Ricardo, e tem um episódio que ele conta, assim, de passagem. Eu tinha 14 anos, estava com meu pai numa parada de ônibus, uma coisa assim, ele começou, sabia que tentaram um atentado, uma tocaia, tentaram me matar? Não, não sabia. Pois é, tu estava dentro da barriga da tua mãe que estava grávida. E eu agarrei o cara na unha e entreguei ele para a polícia. Aí o filho dele fala uma frase tipo assim: mas papai, você entregou o cara para a polícia? Certamente a polícia baixou o porrete nele. Aí o Graciliano, com aquela verve dele, falou assim: você queria o quê? Que eles falassem com esse bandido em francês? Cara, essa história me chamou muita atenção. Aí é o seguinte: como eu sou um cara apaixonado pelo Vidas Secas, que eu já li umas 5, 6 vezes Vidas Secas ou mais, eu resolvi contar a história dessa tocaia com a estrutura do Vidas Secas, que é um romance fragmentado. Na verdade, são 13 contos isolados que formam um romance, né? Aí eu digo assim: eu vou escrever 13 contos dessa tocaia e aí vai dar uma espécie de vou seguir o corpo do Vidas Secas. Aí eu criei os 13 contos. Não deu, os contos ficaram mais finos, pequenininhos, não dava, o livro não deu liga. Mas só que quando eu escrevi esses contos 13 iniciais, uns 4 ou 5 me chamaram a atenção. Olha, aqui está indo. Primeiro tem um conto do pistoleiro, quando o pistoleiro é entrevistado pelo delegado, né? Depois tem pelo soldado amarelo, que na verdade é um sargento, né? Depois eu tinha um diálogo da mulher do Graciliano, que eu inventei, obviamente, inventei um diálogo do Graciliano, e todos eles vão contando a história. Só que eu trabalhei nesse livro ao longo de 6 anos. Lá pelas tantas, eu percebi que o narrador tinha que ser o sargento. Esse cara aqui é o que tem a melhor narrativa para contar essa história, então eu vou amarrar todas as histórias com ele. Aí eu comecei a amarrar as histórias, e aí o sargento, que na verdade eu coloquei o nome dele de Soldado Amarelo por causa dos episódios do Vidas Secas e tal, esse sargento começa a ganhar corpo, né? Ele começa a crescer, e aí eu preciso explicar o seguinte: ele é um sargento da Polícia Militar no estado do Nordeste, mas ele tem uma linguagem, um linguajar de político, um linguajar ensaboado assim. Mas como é que esse cara sabe falar essa linguagem sendo ele um sargento? Aí eu imaginei que ele havia sido contratado para ficar como policial nas galerias da Assembleia Legislativa do Estado durante 4 anos, quando ele era soldado. Aí ele aprendeu aquele linguajar todo, né? Então aí eu já sabia de onde vinha a linguagem dele, é a linguagem dos políticos, tá? Depois, num determinado momento, eu comecei a dizer: acho que eu tenho que criar uma família para esse cara. Quando eu disse assim: eu vou criar uma família para esse cara, eu fui reler pela 3ª ou 4ª vez o Infância, do Graciliano, que é um dos livros mais violentos que tem sobre a infância. O negócio, assim, eu tenho até um episódio engraçado que o Ricardo, filho dele,
Mas papai, como tu retratou o teu pai e a tua mãe daquele jeito, com aquela violência? Mas meu filho, aquilo era ficção. Óbvio que não era ficção, né? Mas é coisas do Graciliano, né? Aí eu comecei, fui lendo a infância, fui pegando alguns episódios e tal, e fui montando a biografia desse sargento, soldado amarelo. Aí, num outro determinado momento, que também não sei em que momento surge, eu percebo que ele vai se dirigir a alguém, que é o governador do estado, que vai chamar ele lá. Bom, eu criei, nesse episódio inicial, eu criei uma história que eu tinha a ideia de criar lá há 60 anos, desde que eu tinha 10 anos. Eu conheci um sujeito que era um professor exemplar, maravilhoso, professor de português, e esse cara, todo sábado, ele tomava um porre assim fenomenal. Então, o apelido dele, professor só aos sábados. Só aos sábados que ele tomava aquele porre fantástico. Aí eu resolvi contar a história do professor só aos sábados no livro. Então, bom, aí, cara, isso aí foram 6 anos de vai e vem, vai e vem, vai e vem, e eu tenho a mania de cada versão eu vou botando, vou numerando. Então, esse livro, quer dizer, esse que está na tua mão, provavelmente ele é a versão 35 ou 36. Eu não lembro qual é exatamente. Aí eu resolvi também misturar 2 episódios. Tem o episódio da tocaia, mas quando eu criei esse professor só aos sábados, eu comecei a... Também me apaixonei pelo personagem, que também é outro que tem um linguajar todo sofisticado, né? Porque ele é professor de português. E tem essa coisa da paixão pelos personagens, né, também. Né? Exatamente. E você acaba querendo dar espaço a ele. Pois é, cara. E aí o professor só aos sábados é uma figura que eu crio, quer dizer, é uma figura que eu gosto muito no livro, que ele é aqueles intelectuais, assim, ele é um cara, um anarquista, ele não é direita, não esquerda, ele é anarquista, ele não gosta de nada da humanidade, está tudo errado, todas as instituições estão erradas. Eu me identifico muitíssimo com esse cara, né? Então eu gostei. Então, na verdade, é o seguinte, eu acho que tem 3 personagens que dominam a linguagem. O soldado amarelo, que é o sargento, que vai narrar o livro inteiro, né? O prisioneiro, que esse prisioneiro, que é o cara preso em tese, né, pelo prefeito depois da tocaia, esse cara também eu dou um linguajar para ele diferenciado assim também. Ele tem uma linguagem uma linguagem assim, digamos, rural, assim. Ele é um cara do mato, né? Ele é um cara do mato. O professor não, é um cara sofisticado, é intelectual, ele é poeta, essas coisas todas. E o sargento tem essa linguagem, né? O soldado amarelo tem a linguagem do policial. E num determinado momento, também não sei quando, eu peguei e fiz com que o soldado amarelo fosse chamado no palácio pelo governador, e o governador disse para ele assim, olha, cara, eu descobri, eu recebi uma carta, que você baixou a pancada no meu professor, foi meu professor há 25 anos. Aí o sargento, o soldado amarelo, entra em pânico, vou perder meu emprego. Ele é um cara apaixonado pela profissão dele, ele é um... Aí ele disse, pô, vou perder meu emprego. Então ele resolve se salvar na conversa. Na lábia. Na lábia. Aí ele puxa a história do professor só aos sábados. Não, o seguinte, houve um atentado contra o prefeito no domingo, mas no sábado teve uma baita confusão, foi a confusão criada pelo professor. Aí ele bota o professor do cara criando uma confusão. E aí, então, num determinado momento, ele faz um longo monólogo em que ele sempre se dirige ao governador, usando aquela linguagem dos políticos e tal. Que a estrutura do livro é essa do monólogo, né? O governador acaba intervindo muito pouco na narrativa, né? Exatamente. Porque, de vez em quando ele dá uma puxadinha, né, de algum assunto. Essa coisa que você fala da construção dos personagens, né? Você pega os personagens de vários cantos, digamos assim, e como é que esses personagens começam a envolver o escritor, né? Que você acaba dando mais espaço a um... Como é que isso acontece? Maurício, eu acho, assim, falando... eu nunca tive uma grande reflexão sobre isso, assim, falando de uma forma rápida. É o seguinte, eu sempre tive como, digamos, método de trabalho, eu invento uma história, então rapidamente eu escrevo o centro, aquele miolo daquela história, 20, 30 páginas, assim, na pancada, 2, 3, 4 dias. Depois eu vou desenvolvendo ao longo do tempo, né? E aí, enquanto tu vai desenvolvendo, em determinado momento eu desenvolvo um personagem, no outro. Num determinado momento eu faço uma revisão geral dos diálogos, que eu gosto muito de diálogo, gosto muito da reprodução da linguagem oral, né? Aí eu faço reprodução, cuido dos diálogos, depois eu cuido dos episódios,
o equilíbrio, tu entendeu? Nesse livro, por exemplo, eu tive muitas dúvidas sobre alguns episódios importantes na ordem dele. Esse livro eu mudei, quando estava na versão 31, 30, eu troquei a ordem dele. Eu havia feito ele numa ordem meio aleatória, assim, aquele da conversa entre o governador e o livro ia seguindo, era uma conversa meio que não tinha lógica. Num determinado momento eu resolvi botar na cronologia. Essa história vai começar do princípio ao fim. Mas se eu for mexer na versão 30, né? Com relação aos personagens, eu não sei, eu acho que quando aos poucos tu vai descobrindo a personalidade toda do personagem, né? Tu começa com alguns traços, vai indo, e num determinado momento tu pode te apaixonar pelo jeito que o cara fala, né? Pô, esse cara aqui fala de um jeito assim, tão interessante e tal. Então, o Pistoleiro, ele tem 3 ou 4 episódios, né? Tinha um episódio, na verdade, a prisão do professor é um episódio meio cômico e tal, e eu tinha uma outra parte crômica que eu achava que tem o seguinte: o Graciliano tem um conto. O Graciliano, eu estudei muitos contos dele. O Graciliano tem só um livro de contos, né? Eu não estou lembrando o nome, é uma palavra curta. Tem um Insônia. Insônia, eu acho que é esse. É um Insônia, que é o livro de contos. O livro de contos, tá. Eu não lembrava do nome. Então, o Graciliano tem ali, ele nunca foi considerado pelos historiadores da literatura, nunca foi considerado que os contos dele tinham a qualidade das novelas dele, né? Do São Bernardo e tal. Aí eu estava lendo aqueles livros os contos do Graciliano, aí eu descubro um conto, cara, O Ladrão, que é um conto fantástico. Se não me engano, é um ladrão gaúcho que morava no Rio de Janeiro. Aquela história me fascinou de um jeito tal. Eu digo, não, essa história vai entrar no livro de qualquer jeito. Ele faz aquela enquete para o João Condé. Sim. Né? Sim. E pergunta assim, os amigos dele. Aí ele bota esse gaúcho, bota um outro ladrão que ele conheceu e os Alins do Rego. Os 3 amigos que ele nomeou. Mas aí, Maurício, quando eu li esse conto é um conto maravilhoso, cara. Obviamente que eu não vou contar, porque as pessoas têm que comprar o livro, né? Então é um conto maravilhoso, de humor, porque o Graciliano é o cara mais áspero, não tem humor naquilo ali, é sempre, né, aquela tensão, aquele negócio muito forte e tal, mas esse conto é engraçado. Ele tem também um conto genial de uma menininha que tem um papagaio, chama Minsky, consideram vários o melhor conto dele, né? Mas esse conto do ladrão eu não resisti, cara, porque o conto realmente é muito engraçado. Aí eu fiz uma versão totalmente diferente, obviamente, que esse ladrão é preso pelo soldado amarelo, pelo sargento. O sargento vai considerar... Quando ele conquista mais ou menos o governador, que ele vê que o governador não vai puni-lo por ter batido no professor dele, ele o tempo inteiro diz que não bateu. Não, eu dei um tapa, mas se o tapa pegou, não foi, eu não queria. Ele vai se desculpando. O negócio dele fundamental é garantir o emprego dele, porque ele era um cara apaixonado pelo que ele fazia, né? Então, esse conto aí, eu deixei ele mais para o fim do livro como um relaxamento, assim, Maurício, né? Porque o livro tem partes muito tensas e tal. Então, eu botei... Isso é um conto do Graciliano. Eu me lembro também, tem um personagem da infância dele, é um moleque, que eu não me lembro qual é, que me deu uma ideia de criar um irmãozinho do soldado. O irmãozinho do soldado, eu peguei aquele episódio ali do Graciliano, li aquele episódio e a partir daí inventei uma mãe e um pai para ele, né? E que são gracilianescos assim, mas obviamente que, só fazendo apenas um pequeno comentário, o Graciliano é o nosso narrador mais clássico. Eu para mim, o cara que tem o melhor domínio da língua, aquela perfeição. E outra coisa que isso os historiadores da literatura chamam a atenção. O Graciliano é o cara da psicologia. Os livros do Graciliano não tem muito ação, tem reflexão. Muitos personagens, né, estão sempre refletindo. Então, o meu personagem, ele é palavroso, ele fala bem, palavras raras, ele é um pernóstico, essa coisa toda, né? Então, eu sempre, assim, voltando para essa história do Graciliano, a mãe do personagem e o do pai do personagem, eu também busquei um pouco no Graciliano Ramos. Mas sempre fazendo essa diferenciação que obviamente, que eu não queria, né,
nunca imitá-lo, coisa do... Porque ele é inimitável, basicamente, né? E outra coisa, o meu narrador é completamente diferente dos narradores dele, né? Mas, de qualquer maneira, foi uma aventura, assim, escrever esse livro. E ao longo de tanto tempo, né, cara? Porque os episódios foram vindo aos poucos e tal. Eu estou lembrando um comentário que é o seguinte. Quando o editor leu o livro pela primeira vez, o cara me falou, mas rapaz, como é que tu usou aqui todo o mecanismo do Ariano Suassuna na Pedra do Reino? Eu digo, preciso ler esse livro. Eu não tinha lido o livro. Porque qual é a parecência que o meu livro tem com o do Ariano na estrutura? A Pedra do Reino é um grande monólogo, o grande monólogo do Quaresma, né? Fantástico. Eu não tinha lido esse livro. O Juliano, meu filho, tinha lido esse livro, tinha me indicado, e eu não tinha lido. Quando o editor disse, não, tem alguma coisa parecida, eu fui ver o que era. Era isso. É o fato de que ele se dirige o tempo inteiro, o Quaresma, a um juiz, né? E o meu é um governador. Mas eu não tinha lido esse livro antes, né? Então eu vejo assim, depois também outro livro que eu não... Então, outra pessoa me falou, não, mas tem alguma coisa aí do Capitão Lobisomem, do Coronel Lobisomem do Zé Cândido. Eu já tinha lido um pedaço, mas não tinha lido, fui até o fim. É um pouco de uma estrutura picaresca. Exatamente. Que é o Quaderna também, né? E o meu tem isso também, né? O meu tem os episódios, eu acho que digamos, ele equilibra um pouco assim os episódios cômicos e os mais dramáticos, há uma mistura ali, né? Então é isso, né, cara? Como eu tenho essa experiência aí de publicação de 40 livros, foi um livro assim que me divertiu muito, cara, me divertiu muito porque eu fui descobrindo ele aos pouquinhos a partir do... Eu andava atrás de uma ideia. Quando eu li essa história do Graciliano no livro do Ricardo, eu fiquei doido. Digo, pá, cara, que ideia para, né, agarrar. E eu me dava bem com o Ricardo, filho dele, né? Filho dele é um grande contista. Sim. Né? Foi um daqueles coordenadores daquela Bienal que eu ganhei contos, inclusive, lá em 84. Então, eu sempre simpatizei muito com o Ricardo. E eu também tinha uma amizade com a outra filha do Graciliano, que é a Clarita. Né? A Clarita, ela foi da União Brasileira de Escritores, eu ganhei um prêmio lá com um livro meu de contos que eu acho que é o Noturnos do Amor e da Morte. E aí eu também troquei correspondência com ela me deu um artigo, o voto que ela deu a meu favor na União Brasileira de Escritores, ela me permitiu que eu publicasse. Eu publiquei, eu acho que num caderno de cultura do Rio Grande do Sul. Né? Então eu tinha essas duas. Quando eu li o livro e a biografia do Graciliano, tu descobre que o Ricardo e a Clara, em algum momento, assim, no fim da vida, eles têm uma briga. Divergem a respeito de algum problema da família, não sei, dos livros, não sei o que é. Né? Então, eu resolvi uni-los, né, na minha dedicatória. Eu dedico para o Ricardo, um grande contista, e para a Clarita, que também foi muito simpática comigo, né? E são os filhos do Graciliano, que é o nosso... Né? E tem um bom livro, o Cadeia. Né? Cadeia, eu li o livro dela, assim, né? E o Graciliano, eu sou apaixonado pelo Vidas Secas, porque os críticos fazem questão de explicar. Mais ou menos é o seguinte, o Graciliano, ao momento em que ele está, depois da prisão, acho que ele está com grande dificuldade de dinheiro, uma coisa assim, e o Partido Comunista da Argentina, que na época tinha muito dinheiro, nos anos 40 ou 30, o Partido Comunista da Argentina começa a comprar os contos dele. Se não me engano, essa é a origem do Baleia. Do Baleia e dos outros contos, que ele junta, né? O Baleia é um dos melhores contos da literatura brasileira. Ele inclusive escreve, quando ele escreve o Baleia, ele tem uma carta que ele manda para a Dona Heloísa, né, que ele diz, escrevi um conto sobre a alma de um cachorro, de uma cachorra. Né? Não sei se cachorro tem alma, mas o que eu quero, ao contrário do seu tio, que era o padre, né? É que a gente seja feliz aqui, não no céu. Por isso que a cachorra fica aquele delírio no céu. O Soldado Amarelo, só para lembrar o título, o Soldado Amarelo
ele tem duas entradas no livro do Graciliano. Uma primeira é quando ele rouba num jogo de dados ou de cartas, não me lembro bem, numa cadeia, e baixa o facão no Fabiano, que é o personagem principal do livro, né? E há um segundo episódio depois que o Fabiano está caminhando no meio da caatinga, quando ele vem com um facão cortando a caatinga, assim, ele para e se defronta com o Soldado Amarelo. Que aí ele diz, mas ele era um cara enfesadinho, eu podia ter acabado com ele. Aí vem aquela coisa psicológica do Graciliano. O cara começa, eu podia dar nele, mas o cara vai se... Fabiano, você é um homem, você é um bicho, ele vai se... E aí ele para e não agride o cara, né? Então, para mim, assim, eu... Ensina como o cara sair da caatinga. Exatamente. Podia ter matado o cara para se vingar, né, daquela humilhação, aquela surra que ele sofreu. E como tu diz, não, governo é governo, tem uma frase, governo é governo, temos que obedecer. Ele veste farda e tal, ele tem uma coisa com a farda. Exatamente. O Graciliano Ramos, ele chegou a publicar o Baleia e mais uns 2 desses contos que estão no coisa, em um outro livro, acho que é Histórias Possíveis, que ele publicou pela Globo, nos anos 40. Eu não sei se você conhece. Não, esse aí eu não conheço. Mas tem esse livro dele, né? O Graciliano tem, assim, eu acho que os gracilianistas se dividem em 3 grupos. Tem o grupo do Memórias do Cárcere, que é um grande livro. Eu não sou apaixonado por livro de não ficção, não gosto muito. Eu gosto, leio, mas também não sou apaixonado. Na área de ficção, ele tem 2 novelas sensacionais. O Vidas Secas, que chamam de romance fragmentado, novela fragmentada, e o outro que outros apontam, aliás, várias pessoas apontam como a obra-prima dele, o Insônia, né? Não, o São Bernardo. Angústia. Né? Eu não sei, eu gosto mais do Vidas Secas, porque eu acho assim, ele tem uma qualidade fantástica na literatura, que é a concisão, né? Aqueles contos são fininhos, são perfeitos e tal, né? Eu gosto um pouco gosto bastante, mas na verdade tem uma restrição que também é apontada por alguns leitores do Graciliano, com relação ao São Bernardo, que apontam o seguinte, inclusive eu acho que o Álvaro Lins, que foi um grande, se não o maior crítico dele, falava, aquele narrador do São Bernardo, ele não fica muito crível, porque ele é um cara bronco, um cara da roça, um cara violento. Como é que ele narra aquela história? Né? E isso eu vi algumas coisas. Eu também acho que, assim, por isso que eu não gosto tanto dele. Eu tenho, assim, desconfiança. Eu acho que aquele narrador ali, é difícil narrar aquela história com aquele cara, né? O Angústia não. O Angústia, eu já li várias vezes o Angústia também, mas não é. O meu predileto é o Vidas Secas, né? O São Bernardo também é muito bom, né? Mas tudo do Graciliano é aquela coisa muito forte, né, cara? Com um estilo clássico maravilhoso, né, cara? Mas a defesa que se faz do São Bernardo é o choque que o Paulo Honório tem diante da morte da Madalena, né? Quer dizer, aquilo toca tanto ele que ele... E aí o Graciliano Ramos, mais uma vez, faz uma coisa brilhante. Esse cara descobriu uma humanidade que ele achava que não tinha. Sim, né? Aí é quando surge aquele narrador fabuloso. Né? Inclusive, há um episódio que o Nelson Pereira dos Santos fez uma adaptação para o cinema do São Bernardo, onde a Madalena ficava viva. E ele manda para o Graciliano Ramos. E o Graciliano Ramos escreve para ele dizendo, olha, eu não posso concordar com essa adaptação, porque só a morte da Madalena é que faz o Paulo fazer a reflexão. O livro existe por conta da morte da Madalena. Aliás, esta nossa conversa existe por causa da morte da Madalena. Ele diz para o Nelson Pereira. Eu acho, cara, eu não sei assim a cronologia, né? Mas me parece que o São Bernardo vem antes do Vidas Secas. Sim, porque ele escreve o Caetés, São Bernardo, Angústia, aí Vidas Secas.
Aí vem os contos, aí vem uma infância, aí vem os outros. Embora eu não seja crítico literário, nunca fui, sou um jornalista que faz resenha, o que me parece, às vezes, é o seguinte, na leitura que eu fiz, uma só leitura do São Bernardo, me parece que o Graciliano ainda vem com algumas histórias do Caetés, está havendo a transição para onde chegar, porque tu vê o seguinte, aqueles personagens que que giram em torno da fazenda lá do São Bernardo e tal, me parece que ainda tem assim uma ligeira parecência com alguns personagens do Caetés. Claro que o Caetés é o livro inicial dele, que eu acho que ele meio recusou depois, eu não sei se ele meio desprezou e tal, né? Eu acho que ele mesmo uma crítica que era muito essa de Queiroz. Eu acho que realmente o São Bernardo é a transição já mais perto das obras grandes dele do que do Inclusive, quando ele escreve o São Bernardo, ele escreve para a dona Heloísa dizendo o seguinte, que acabou de escrever o livro, mas que agora estava traduzindo ele para o brasileiro. E estava consultando os dicionários dele, que era o fulano, beltrano e tal, que eram as pessoas que conviviam com ele. Quer dizer, ele estava limpando da retórica portuguesa do Essa de Queiroz. Foi uma pena eu não ter lido. Agora eu estou me lembrando do outro episódio que eu vou comentar, que é o seguinte, todo mundo já ouviu falar e tal, dos famosos relatórios do prefeito Graciliano Ramos, né? Foi prefeito da cidade de Palmeira dos Índios, e ele fez um relatório, que é o maior relatório de político escrito por político, de política. É maravilhoso. Uma aula de moralidade. E com aquele estilaço dele, né? E com Aí eu também peguei aquela história do relatório dele, que é genial, cara. E eu peguei e fiz algumas adaptações e tal, né? Puxando mais, eu me concentrei mais nas partes que ele é irônico. Ele é extremamente irônico naquele relatório dele, né, cara? E outra coisa que também não está no livro, porque não vinha, ele foi um homem público da Secretaria de Educação, uma coisa. Sim, foi o cara, um dos maiores secretários de todos os tempos. Uma coisa que pouca gente sabe, ele criou a merenda escolar, o Graciliano. E no relatório ele diz uma coisa ótima, que ele diz assim, que precisava consertar o muro do cemitério, mas que não fez porque ali moram munícipes que não reclamam. Isso é genial. O relatório dele é maravilhoso, mano. Casarré, que ótimo, maravilha essa conversa. Obrigado pela participação aqui no Leitura. Maurício, muito obrigado pelo convite aí.